Sabe aquela ideia de super-herói com visão de raio-x? E se a gente pudesse fazer algo parecido, mas usando som em vez de radiação? Parece ficção científica, né? Mas é exatamente isso que vamos explorar aqui. A ciência do ultrassom. Uma tecnologia incrível que literalmente transforma som em imagem para a gente conseguir enxergar por dentro de objetos sólidos. Para a gente entender o poder dessa solução, primeiro a gente precisa encarar o tamanho do problema. Afinal, estamos falando de defeitos que a gente simplesmente não consegue ver. A questão é essa, e ela tira o sono de muito engenheiro e inspetor por aí. A gente não está falando de uma rachadura grande na superfície. O desafio é achar uma falha interna, minúscula, invisível, que pode estar crescendo quietinha ali dentro de uma peça de metal super importante. Imagina só o que isso significa. Uma microtrinca, menor que um fio de cabelo, na asa de um avião ou no eixo de um trem, ela pode levar a uma falha catastrófica. É por isso que essa busca por defeitos invisíveis criou todo um campo de estudo, o que a gente chama de ensaios não destrutivos. E a resposta para esse problema todo, acredite se quiser, vem do som. A base de toda essa tecnologia é um princípio que a gente conhece desde criança. Uma coisa tão simples quanto o eco. O método usa o que a gente chama de ultrassom. Basicamente, são ondas sonoras com uma frequência tão alta, mas tão alta, que o ouvido humano simplesmente não consegue captar. É um som que a gente não ouve, mas que podemos usar para ver. Mas como é que o som caminha dentro de um bloco de metal sólido? É interessante pensar nisso. O pulso de energia não transporta a matéria junto com ele. Ele só faz as partículas do material vibrarem no lugar, uma empurrando a outra. Isso cria umas zonas de compressão que vão se propagando, tipo um efeito dominó em escala atômica. É assim que a energia do som atravessa o aço. E a velocidade dessa onda depende totalmente do meio onde ela está viajando. No ar, o som se move a uns 330 metros por segundo. Agora, no aço, por ele ser muito mais denso e rígido, essa velocidade dispara para quase 6.000 metros por segundo. É uma diferença absurda, né? E é exatamente essa rapidez toda que faz o ultrassom ser uma ferramenta tão eficiente para inspecionar metais. Certo. Então, a gente tem ondas de som de alta frequência que viajam muito, muito rápido pelo metal. Mas como é que a gente transforma esse princípio da física numa ferramenta de inspeção prática para o dia a dia? O processo em si é bem elegante. Tudo começa com um aparelho chamado transdutor, que funciona como um alto-falante e um microfone ao mesmo tempo. Ele emite um pulso de ultrassom na peça. Se a onda encontra uma falha lá no meio do caminho, uma trinca, uma bolha de ar, qualquer coisa, ela bate e volta, como um eco. E o mesmo transdutor que mandou a onda agora capta esse eco, que aparece como um pico bem claro na tela do aparelho. Dá para a gente resumir esse processo em 4 etapas bem importantes. Primeiro, a emissão do pulso de som na peça. Segundo, a propagação, que é essa onda viajando pelo material. Terceiro e o mais importante, a reflexão. Se a onda acha qualquer descontinuidade, ela volta. E por último, a detecção, quando o aparelho capta esse eco e transforma em informação útil na tela. É um ciclo de pergunta e resposta usando o som. Claro, o ultrassom não está sozinho nesse campo. Para a gente entender os pontos fortes e fracos dele, é fundamental comparar com o seu principal concorrente na indústria, a radiografia, ou o famoso raio-x. Olha, cada método tem o seu superpoder, digamos assim. O ultrassom é como um sonar de altíssima precisão, sabe? Para detectar trincas fininhas, ele é imbatível. E tem a grande vantagem de não usar radiação perigosa. Já a radiografia funciona mais como uma câmera, criando uma imagem, uma sombra da falha, que é muito mais intuitiva de interpretar. O grande desafio do ultrassom, portanto, não está na tecnologia em si, mas no fator humano. A necessidade de um operador muito experiente para traduzir aqueles picos na tela. E a diferença no resultado final é gritante. O sinal de ultrassom é abstrato. É um gráfico com picos que indicam a presença e a profundidade de uma falha. Já a imagem de raio-x é visual, é quase uma fotografia do defeito. Aí fica fácil entender porque a interpretação do ultrassom é considerada uma arte que exige um conhecimento técnico muito profundo. Como uma das fontes resume bem, a imagem radiográfica é sempre mais confiável e fácil de ser interpretada. Essa clareza visual, muitas vezes, é o fator decisivo. E isso nos leva de volta ao ponto central do ultrassom. A tecnologia é poderosa, mas o conhecimento do inspetor é simplesmente insubstituível. Bom, tudo isso é fascinante, mas onde é que essa tecnologia realmente faz a diferença? Vamos ver o impacto do ultrassom no nosso dia a dia. A jornada dessa tecnologia é bem legal.
Tudo começou como uma ideia teórica lá em 1929. Mas o grande salto veio em 1942, quando o princípio do eco, usado em sonares de navio, foi aplicado pela primeira vez para inspecionar materiais. E com a demanda da produção industrial no pós-guerra, lá por 1945, o ultrassom iniciou sua ascensão, se tornando a ferramenta essencial que é hoje. E hoje, onde essa tecnologia está? Em todos os lugares que são críticos para a nossa segurança. Inspecionando soldas em oleodutos, examinando as estruturas de navios e plataformas de petróleo, garantindo a segurança de eixos de trens e a qualidade de componentes aeroespaciais. É uma ferramenta que está por toda parte, nos protegendo. No fim, a lição do ultrassom é muito poderosa. Uma tecnologia que usa ondas invisíveis para encontrar falhas invisíveis garante a segurança do nosso mundo visível. Isso nos faz pensar, né? Quantas outras estruturas essenciais ao nosso redor dependem de uma confiança que é construída sobre coisas que a gente simplesmente não pode ver.